tem algo que Deus vai ministrar no nosso coração, sabe? Tem gente que vai ministrar, às vezes a gente tem alguns flashes daquilo que Deus quer comunicar essa noite, mas tem percebido que o Senhor quer alinhar mais algumas coisas no nosso coração. Nós cantamos sobre a realidade dos céus. Qual a coisa mais importante nos céus? O que é mais importante nos céus? Quando a gente pensa sobre céus, o que é o mais importante nos céus? O que seria? A presença de Deus. O céu sem Ele não seria tão importante. O que nós mais precisamos em nossas vidas é a presença de Deus. Sem ela nós perdemos o time daquilo que Deus está fazendo ao todo na terra, em tudo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas e através da nossa vida. A palavra vai nos orientar que sem Ele nada podemos fazer. Nada. Quando nós olhamos para todo e qualquer grande homem e mulher de Deus na Bíblia, o que fez a diferença na vida de cada um deles foi cada vez mais eles mergulharam para a presença de Deus, para esse lugar, não importando a sua idade, não importando nada, eles colocaram à frente do que está na presença de Deus. E muitas vezes o que nos limita de entrar nesse lugar mais profundo no Senhor é justamente isso, nós não nos colocarmos na presença de Deus, no seu propósito, na profundidade do seu propósito. Busque. Eu quero te amar. Ah, mas eu tenho um pouco de força. Busque com todo o teu coração, com essa pouca força que você encontrará. Com todo meu, eu quero te amar. Me deixa te amar. É ali que nós vencemos as maiores batalhas do nosso coração, da nossa mente, as batalhas que nos cercam. Tem muitas vezes que as circunstâncias elas não vão mudar. Muitas vezes as circunstâncias elas não vão mudar, mas Deus nos muda em relação às circunstâncias. Deus nos faz enxergar de uma ótica que muitas vezes nós não conseguimos enxergar no meio da batalha. Porque muitas vezes as maiores oportunidades que nós precisamos, elas, para Deus mover os seus milagres, elas estão no meio da batalha. Assim como tem momentos que Deus cessa a batalha. Mas em tudo que nós precisamos encontrar é a presença de Jesus. Os dois maiores anseios da minha vida: ter um encontro extremamente profundo com Jesus ainda em vida, mas também ter um encontro profundo com Jesus em glória, no dia que Ele voltar. Nós temos que ter um anseio pela presença dEle. E quanto mais nós entregamos o nosso coração a esse lugar, eu sempre digo que até o meu último fôlego de vida eu possa ter intimidade com Deus e ser usado por Deus. Um dia eu vi um testemunho de George Whitefield, e ele tinha pregado sobre muitos países gelados, e ele vai ao hospital com os pulmões tudo já comprometido, e muitas almas tinham se convertido através da vida dele.
e as pessoas sabem que ele está ali no hospital e diz: Jorge Field está no hospital, vamos lá ouvi-lo pregar. E ele entende que tem pessoas ali fora que precisam entregar a sua vida para Jesus, e ele pede força para Jesus e prega para aquelas pessoas. E quase 40 pessoas se convertem. E quando ele volta para a cama, tem um homem enfermo do seu lado, e ele diz para aquele homem, porque ele sabia que ele ia morrer, e ele diz para aquele homem: quer ver Jesus? E ele dá a mão para aquele homem do lado, aquele homem é curado, e o homem vê Jesus buscando ele. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma morte nobre. Que nós possamos fazer cada minuto da nossa vida para a glória de Deus. Sinceramente, às vezes as nossas maiores petições aqui, elas são por coisas passageiras, mas o nosso coração ele tem que voltar a queimar pela presença de Deus e estender essa presença para as pessoas, para que as pessoas venham a uma conversão. É esse o lugar que nós precisamos voltar. Porque às vezes, como foi liberado semana passada em Efésios, volte ao primeiro amor. Às vezes a gente quer ser tão apologeta, tão defesa, tão brigando por tanta coisa. Volta ao primeiro amor. Volta ao lugar de intimidade, volta ao lugar onde a presença de Deus vem. E quando a presença dele vem, não se discute, ela vem, e a pessoa sabe que a presença dele está aqui. Amém? Abre comigo em Gênesis 17. Gênesis 17, 1 e 2. O tema dessa mensagem: as promessas de Deus se cumprem embaixo de sua presença e embaixo da sua aliança. Duas coisas: as promessas de Deus se cumprem embaixo da sua presença e embaixo da aliança com Ele. Diz assim a palavra do Senhor: quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito ou íntegro. São as versões. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Amém? Sabe o que eu vejo nesse primeiro versículo que nós lemos? No final dele: ande na minha presença e ser perfeito ou ser íntegro. Amados, a perfeição, a plenitude para nossas vidas, ela só vai ser alcançada se nós andarmos na presença de Deus. Não tem como nós encontrarmos um lugar de plenitude em nossa vida, de satisfação, a não ser na presença de Deus. Você pode ter dinheiro para comprar o que for, sei lá, de mais luxuoso nessa terra. Você pode ter um castelo, você pode ter carro, você pode ter conta no banco, você pode ter tantas coisas, e mesmo assim ser vazio
quê? Porque a nossa vida, ela só encontra satisfação, ela só encontra plenitude quando nós nos conectamos a Deus, naquilo que Ele nos criou para ser e fazer na face da terra. Nós, seres humanos, só encontramos plenitude, nós só encontramos vida, nós só encontramos propósito de plenitude estando na presença de Deus, tendo um encontro com a presença de Deus. Aí um encontro com a presença de Deus, ele faz com que homens, muitas vezes, que estão lá no hall de famas, muitas vezes cercado por muitas pessoas, cercado por inúmeros aplausos, inúmeros elogios, ele faz às vezes esses homens terem um encontro com o Senhor, um encontro com Ele mesmo, e dá o que? Plenitude de vida. Eu estava olhando sobre o testemunho do Justin Bieber. Ele diz: agora me conheci quem eu sou. Um homem que, ao decorrer da sua caminhada, foi levado cedo para a fama, para o hall dos holofotes, foi abusado, aconteceu grandes coisas no meio do caminho, traumas, entenda, abusos, traumas, traições, decepções, nos paralisam diante daquilo que Deus tem para fazer em nossa vida. E se nós não nos conectar no lugar da presença de Deus, nós não vamos ser limpos, encontrar esse lugar de plenitude, encontrar esse lugar onde Deus pode multiplicar o que Ele quer fazer em nossas vidas. Quando a gente olha para Abraão, em Gênesis 12, 1-3, Deus chama Abraão e promete transformá-lo em uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra através dele. Olha só, quando Deus tem um encontro com Abraão, Abraão tem um encontro com Deus, Deus libera uma promessa sobre a vida dele. Em Gênesis 15, 18, há uma formalização. Deus sela a aliança por meio de um ritual solene de sacrifícios, garantindo a promessa de uma terra para a sua descendência. Entenda, no andar com Deus, Deus vai trazendo a revelação, a amplitude da sua promessa. Mas a confirmação e o sinal dessa promessa vem em Gênesis 17, 1 e 2. Aos 99 anos, Deus reafirma o compromisso, muda o nome de Abrão para Abraão, promete um filho Isaque e institui a circuncisão como sinal físico dessa aliança eterna. Entenda algo, muitas vezes Deus vem e libera a sua promessa sobre nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes Deus já falou contigo a respeito da promessa dele? Quantas vezes? Quantas vezes Deus já reafirmou a promessa dele sobre a tua vida? Só que chega um tempo que Deus sela essa promessa. Ele sela. E isso se faz necessário um posicionamento nosso, não de Deus. Porque muitas vezes quando nós olhamos para as questões das promessas de Deus, a gente acha que Deus vai descer lá do seu trono da graça e vai fazer tudo Ele mesmo, só Ele. Não, o plano de Deus para a sua criação é sempre com que nós co-criássemos com Ele, junto com Ele, para que as promessas de Deus viessem sobre a terra, nós andando junto com Ele. Por isso que nós precisamos entender quem Deus é, quem nós somos nele e o que fomos chamados por Deus para fazer. Quem Deus é para você? Essa é uma pergunta que você tem que ter definida. Como você enxerga Deus?
é nele? Qual a sua identidade nele? E o terceiro estágio, o seu chamado. O chamado de Deus, a identidade de Deus, ela vai se abrindo sobre nossas vidas progressivamente. O quanto mais nós entramos para a presença de Deus, mais Deus se revela para nós. O quanto mais nós entramos para dentro de Deus e temos a revelação de quem Deus é, mais Deus revela sobre nós o que nós somos criados para ser. E quando Ele nos revela a grandeza daquilo que Ele nos chamou para ser. É impossível. Só que entenda algo muito importante. Deus fala para Abraão: ande na minha presença e ser íntegro. Amados, é impossível você andar com Deus, ter uma vida profunda de intimidade com Deus e não ter integridade dentro de você. Porque o quanto mais eu ando com Jesus, eu vou te dizer uma coisa: não tem um ano que Deus não trata algo dentro de mim. Eu não sei você, mas a cada ano que eu ando junto com o Senhor Jesus, a cada ano que eu me aproximo mais junto dele, Deus vem tratando algo. O que é? Aperfeiçoamento. Sede vós perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5,48. Ande no aperfeiçoamento como Deus é perfeito. A cada momento, a cada circunstância que Deus vai nos levando, a cada prova, a cada tentação que passamos, a cada batalha, a cada adversidade, Deus nos aperfeiçoou. Ele vem e nos aperfeiçoa. Às vezes, no meio da circunstância, no meio das provações, o que você precisa se perguntar é: Deus, o que você quer aperfeiçoar dentro de mim? Muitas vezes você está olhando para quem te feriu, para quem fez coisas ao redor, você está olhando para circunstâncias externas e não consegue se olhar internamente no que Deus está fazendo. Quarto ponto do alinhamento entre Deus e Abraão. Gênesis 22. Abraão teve o teste, a prova da sua fé e a aliança que ele tinha com Deus, pois Deus pede o sacrifício de Isaac. Abraão teve a obediência absoluta, mesmo que Isaac fosse a única vida do cumprimento das promessas de Deus sobre Abraão. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo aquilo que Deus te deu na mão vai ser provado. Vai ter que ir para o altar do Senhor. Se a nossa vida individualmente, se o nosso casamento, os nossos filhos, as nossas finanças, o nosso trabalho, o nosso chamado, tudo vai passar pelo altar de sacrifício. Porque no altar de sacrifício, ali nós entendemos verdadeiramente se eu estou embaixo da presença e embaixo da aliança de Deus, ou se aquilo que Ele já me deu na minha mão me rouba da presença dEle ou das promessas dEle. Tudo na minha vida, tudo que Deus já me deu até aqui, falo por experiência própria, já passou diante do altar do Senhor. E tenho certeza que muitas outras coisas também vão passar no altar do Senhor. Deus nos leva para níveis aonde Ele nos prova se verdadeiramente Ele é o nosso Pai, se verdadeiramente é Ele que nos cuida, se verdadeiramente é Ele que nos provê, se verdadeiramente a gente está cumprindo o chamado de Deus junto com a presença dEle. Embaixo daquilo que Ele nos criou para ser e fazer.
Todos os grandes homens de Deus, dentro das Escrituras, tiveram um relacionamento, uma caminhada profunda com Deus, onde sua fé e sua fidelidade a Deus foram provadas. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus através de uma mentalidade filho. Você se vê como filho? Entenda isso. Efésios 1, do 5 ao 7. E isso aqui você precisa ter definido na sua vida. Porque se você quiser ter uma identidade definida, você precisa ter uma identidade de filiação. Senão você ainda não entendeu o propósito de Deus. Efésios 1, 5. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Para que, olha só, em Cristo, nós somos adotados como filhos, para a benevolência da sua vontade. Para que nós nascemos? Para que fomos criados? Para louvor da sua glória e da sua graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele, em Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo sangue, segundo a riqueza da sua graça, e o que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Quem você é em Deus? Como? Mas eu chego à presença de Deus. Como você chega à presença de Deus? Qual é a mentalidade que você chega ali? Porque a presença de Deus, ela vai aperfeiçoando, vai nos aperfeiçoando, para sermos íntegros, para andarmos em aperfeiçoamento, a cada ano que passa, sendo mais parecido com Jesus. Pastor, mas eu vou há 10 anos na igreja, 20 anos, e eu estou distante disso. Eu tenho que te dizer que ainda você não entendeu o que Deus tem para você. Porque eu vou te dizer uma coisa: o novo nascimento, a conversão, ela traz mudanças radicais em nossas vidas. E andar na presença de Deus vai também trazer mudanças radicais em nossas vidas. Porque se você quiser andar mais profundo na presença de Deus, você vai ter que estar disposto a níveis de renúncias maiores. A presença de Deus nos leva a esse lugar. Ela nos leva à mortificação das nossas vidas, da nossa reputação, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, para viver os pensamentos de Deus que são maiores que os nossos. Tudo que Deus nos leva a renunciar diante do seu altar, o que Ele nos entrega é muito maior. A presença de Deus e o entendimento do amor e a filiação, junto com o temor a Deus, são a faixa de segurança para não cairmos no pecado e no governo do pecado. Entenda isso. A presença de Deus e o entendimento do seu amor, da sua filiação, que eu sou filho de Deus, junto com o temor a Deus, eles são literalmente muros, faixa de segurança, para que nós não venhamos cair numa vida de pecado e no governo do pecado em nossas vidas. Por isso que está sendo construído esse lugar no teu coração. Vou falar de dois extremos de pecado. Primeiro extremo
extremo, legalismo e seu significado, geralmente com uma conotação negativa, descreve a crença de salvação ou aprovação divina, que elas podem ser conquistadas pelo esforço humano e pela obediência mecânica de regras, muitas vezes ignorando a graça, o amor e a compaixão de Deus. Entenda, nós podemos ir para esse lugar de legalismo. Qual o outro extremo? A libertinagem. Na Bíblia, a libertinagem é o uso irresponsável e egoísta da liberdade, marcado pela ausência de limites morais. Ela é descrita como o oposto da verdadeira liberdade cristã, retratando uma vida dominada pelos desejos carnais, lascívia e rebeldia contra os princípios divinos. Entenda? É impossível viver verdadeiramente na presença de Deus com esses dois tipos de cultura. Isso não é a vida que Deus tem para nós. Não podemos andar no legalismo ao ponto de não poder fazer nada, mas não podemos andar em libertinagem ao ponto de tornar o nome de Jesus, o testemunho da sua igreja, uma vergonha na sociedade. Ande na minha presença e ser íntegro. A presença de Deus nos leva a esse lugar. É saber o meu lugar de filho. Você que tem filho, você ama o teu filho? Sim ou não? Você sabe muito bem que se você encher de regra o teu filho, ele não vai entender as coisas verdadeiramente como elas devem ser. Mas se você soltar demais o teu filho, ele vai extrapolar dentro de casa. A educação, ela tem que vir correta. É ensinar os filhos a pensar, é ensinar os filhos a fazer porque estão fazendo. É entender que nós não vivemos uma vida no pecado, uma vida no governo do pecado, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados para nos salvar. Quando eu tenho consciência do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, isso me traz o quê? Temor a Deus. Temor à reverência. É pavor de estar distante da presença de Deus. Sabia que todas as palavras, das 4 palavras de temor, a Bíblia quando fala temor tem 4 tipos de palavra, 4 sentidos. Temor, fobel, fobia, iara, machado. Tem que entender a característica de cada temor ali. Só que no português nós embolamos tudo. Por isso que é importante estudar as escrituras. Só que em todas elas sinalizam reverência. Todas elas também têm um sentido de um certo medo. Mas que medo é esse? O medo de perder a presença do Senhor. Porque depois que você provou da presença de Deus, amado, depois que você provou de um lugar em Deus, viver longe desse lugar é apavorante.
Eu contei um testemunho de eu estava subir para pregar, e eu discernindo algumas coisas no Senhor, e antes de eu sair de casa, assim, parece que a presença de Deus saiu do meu coração, assim, saiu, e aquilo me deu um desespero de alma. Eu disse, meu Deus, mas o que é isso, Senhor? Eu não estou entendendo. E às vezes a nossa primeira pergunta é: eu pequei, eu fiz algo de errado. E aquilo assim, ficou ali mais ou menos por uma hora, e eu tentando entender, Senhor, o que é isso? Eu não estou entendendo. Quando eu subi de volta, assim, veio aquela presença de Deus, e Deus me comunicou: muitos estão assim, aqui. Distante da minha presença. Isso foi o mês passado, retrasado. E amados, eu não sei você, mas aquela uma hora ela foi agoniante para mim. Agoniante. Quando a gente olha Jesus na cruz do Calvário: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Primeira vez em toda a história eterna, que Jesus está distante da presença do Pai. Imagina o desespero. Imagina o desespero do Filho de Deus. Entenda, a vida cristã não é somente nós, mas o que se reflete através de nós. O mundo precisa se achegar a Deus. O mundo precisa se achegar a Deus, mas nós precisamos permanecer na presença dEle. Permanecer na presença dEle. 1 Coríntios 16, 13 e 14 vai dizer: vigiai, permaneceis firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes, fazei tudo com grande amor fraternal. O que é a vigilância? A permanência na fé, a permanência na presença. Seja corajoso, seja firme, batalhe por esse lugar, na tua vida, na tua casa, no teu coração. Nós devemos batalhar para permanecer firme na presença de Deus e nas promessas de Deus. Amados, penso na tristeza que me dá no coração, é ver pessoas batalhando para se jogar no pecado, batalhando para correr longe para aquilo que Deus tem sobre a vida delas, batalhando muitas vezes com Deus. Eu estou aqui batalhando com Deus, mas eu estou batalhando para quê? A nossa batalha com Deus é permanecer firme na presença dEle. Não é pelo que Ele quer fazer em nossa vida. Nós temos que sair desse lugar de querer batalhar com Deus por aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. Porque o Pai sabe o que é de melhor para os seus filhos. O pensamento dele é sempre maior. Eu te digo uma coisa: se você batalhasse para estar na presença de Deus, como batalha por tantas coisas fúteis que você está buscando, talvez as suas lutas reduziriam pela metade. Se você batalhasse para estar dentro do chamado de Deus, para aquilo que verdadeiramente Ele te trouxe para a tua vida, você teria mais sentido de vida. Pedro 5, 8 e 9 vai dizer: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti, permanecendo firmes na fé, com
cientes de que os irmãos que deles em todo o mundo estão atravessando pelos mesmos sofrimentos. Você olha para... Estava olhando uma reportagem numa igreja, se não me engano, na Nigéria. 350 pessoas mortas por professar sua fé em Jesus Cristo. Pessoas que batalharam para não negar a sua fé. Você entende esse lugar? E a coisa mais triste em nosso meio é justamente porque nós temos total liberdade para pegar uma Bíblia, total liberdade de vir ao culto, total liberdade de meditar na palavra, total liberdade de ouvir uma pregação, e muitas vezes agimos com libertinagem em relação a isso. Aí muitas vezes nós temos que ser levados ao moedor, à pressão, porque começamos a andar distante da presença. Entenda uma coisa, sabe quando a apostasia ela começa a vir no nosso coração? Quando eu só busco Deus pelas minhas necessidades. Quando eu só busco Deus quando eu estou numa luta, num momento. Mas daí está tudo tranquilo, eu não quero vir no culto. Está tudo tranquilo, eu não oro mais. Está tudo tranquilo, eu já não leio mais a Bíblia. Está tudo tranquilo financeiramente. Eu não preciso mais abençoar a missão de Deus, a igreja, eu não preciso mais ofertar. Mas aí quando tudo está uma luta, vai lá, é voto de dízimo, é voto de oferta, é voto de oração, é voto, não, eu vou no culto, eu vou ali buscar Deus. Não, amados, nós temos que sair desse lugar de meninice. Nós temos que sair desse lugar de meninice e assumir um lugar de maturidade em Deus, assumir um lugar aonde a presença dele importa mais que tudo. Isso é imaturidade. Qualquer coisa, eu estou cansado, eu não vou. Mas todos os dias eu me levanto. Todos os dias Deus traz alguém para ministrar. Todos os dias alguém atravessa o nosso caminho para que o Evangelho chegue na vida dessas pessoas. Aonde o teu testemunho está alcançando? Quantas pessoas você tem trazido para Cristo nesses dias? Quantas pessoas? Traga a presença de Deus para dentro do lugar, que Deus começa a alinhar muitas coisas. E quando Ele fala em alinhar, é tirar aquilo que não é dele e construir aquilo que é dele. Então não tenha medo de perder. Não tenha medo. Claro, não vai usar isso como desculpa. Agora eu vou largar meu marido e vou perder. Não, não é isso. Construa um lugar de presença, aonde o teu marido, a tua esposa, os teus filhos sejam alcançados pela presença de Deus. O inferno ele batalha para que nós saímos da presença de Deus. A presença de Deus ela cura nossas feridas, cura nossas memórias, renova nossos pensamentos. Deixa a presença ir à sua frente através da oração, do clamor, da intercessão, da confissão dos pecados. Deixa a presença de Deus tocar e ministrar sua mente, o seu coração mais íntimo das suas dificuldades. Eu tenho uma palavra para a tua vida hoje. Você tinha que pegar essa palavra assim, fazer um quadro bem grande e botar na tua casa. Toda vez que você
tiver incrédulo. Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declara o Senhor: plano de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, plano para vos dar esperança de um futuro melhor. Aí no 12 ele diz: então me invocarei e chegarei a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando buscarem de todo o vosso coração. Que tremenda essa promessa. Eu não sei você, mas eu estou muito encorajado a respeito do meu futuro em Deus e do futuro da minha família. Eu sei que grandes desafios vão vir. Eu sei que grandes guerras vêm com esse futuro. Grandes pressões vêm com esse futuro. Mas eu não tenho outro caminho a não ser andar na presença dele. A minha casa, a minha vida, a minha família não tem outro caminho a não ser esse lugar. A não ser viver o que ele nos chamou para viver. Há praticamente 16 anos eu ando nesse lugar. Já tomei tanta paulada, já tomei tanta pressão, já errei no meio do caminho, mas em nenhum momento eu deixei de buscar a presença de Deus, deixei de buscar que a realidade dos céus que Ele tinha sobre minha vida viesse sobre a terra. Romanos 12:2 vai nos ensinar: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei você, mas eu não quero parar na agradável vontade de Deus. Eu não quero parar na boa, eu quero viver a perfeita vontade de Deus sobre minha vida, sobre minha família, sobre meus filhos, sobre essa igreja, sobre essa cidade. É esse lugar que me faz levantar, que me faz deitar, que me faz ter entusiasmo, que me faz buscar a presença de Deus primeiramente por causa dele, porque eu quero estar eternamente com ele. E batalho não somente para mim estar com ele, mas para a minha família e o maior número de pessoas que eu puder influenciar nessa terra. Glória a Deus. Esse deveria ser o maior anseio no coração de cada cristão. João 4,18 vai dizer: no amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Por que eu me mudei para esse lugar agora? Essa interação? A integridade, a cura, o alinhamento de nossas vidas vem quando andamos na presença de Deus ou se submetemos à presença de Deus. Essa semana eu recebi um convite, sexta-feira, ia ter uma escola de cura lá em Seropô. Só lançaram o convite para mim e minha esposa. Nós entendemos em Deus e mudamos toda a nossa vida, toda a nossa vida. Tem chamados que Deus vai te falar com antecedência.
Mas tem coisas que Deus vai dizer assim, ó, só vem e te organize bem. Eu tinha contas, eu tinha coisas para pagar no outro dia, tinha tudo isso. Mas eu disse, Senhor, eu me submeto ao teu chamado. E foi eu ir que Deus cuidou de tudo que eu precisava cuidar naquele dia. E cuidou melhor do que eu poderia cuidar. Muito melhor. O quanto estamos dispostos? O quanto estamos dispostos a andar nesse lugar? Qual é o medo? Qual é a trava na tua mente, no teu coração, que tem impedido de você se entregar e avançar ainda mais para aquilo que Deus tem sobre a tua vida? Sinceramente, você precisa colocar isso diante do Senhor. Você precisa chegar diante dele e ser verdadeiro, porque o que Jesus nos ensina? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É impossível andarmos no caminho chamado Jesus, e não depararmos com as verdades. Amados, eu já participei de inúmeras escolas de cura, inúmeras escolas de caráter, sempre escuto pregação, tudo, mas ontem mais uma vez eu sentei e Deus alinhou meu coração. Mas eu sentei lá, não como o pastor Tiago. Eu sentei lá, Senhor, eu sou teu filho. Tudo que o Senhor quer ministrar e liberar sobre a minha vida, eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui. Quanto nós estamos dispostos a ouvir o chamado para estar na presença do Senhor? Se coloque de pé essa noite.